Mas é só o contato com essas questões, seja dessa forma, seja através de terapia, qualquer forma que seja, é que faz a gente, né, resgatar, deixar à mostra esses problemas. A maior dificuldade assim, que se tem é porque a gente foi talhado para esconder as fraquezas, né? Exato. Então, tudo que é ruim na gente, a gente vê como ruim, a gente já está rejeita desde sempre. Então, assim, tomar o conhecimento daquilo e depois começar a trabalhar essas questões, não é um caminho fácil. Porque Não. você pensa assim, descobri, vai ficar tudo belezinha. Que nada. Não, daí agora vai ficar tudo meio pior, né? Piora. Piora aí 100%. Piora. Aí, assim, daí tem toda aquela questão de fora também, né? As pessoas começam a te olhar de um jeito mais diferente. Né? Nossa, mas você tá pior, tem como ser você. Aí você pensa, não, lá dentro as coisas estão se arrumando, né? Só uma faxina meio... É um caos, é provisório, assim. Mas toda vez que você... Quando a gente pensa que resolveu uma coisa, isso aqui tá legal, tá, vem outra. Então, aí, assim, por isso que as pessoas não gostam de estar em contato com isso, porque sempre vai ter uma coisa para ser resolvida e ela vai ser cutucada de algum jeito. Pense naquela pessoa que você considera mais, assim, nossa, mas fulano, putz, grilo, não aguento, tá perto. Ai, que cara assim, assado, assim, assado, assim, assado. Tá, então a gente tem que pensar o que tanto nele que incomoda, ou nela, sei lá. Se te incomoda tanto, é que tem um espelhamento ali, tem uma projeção de um aspecto seu naquela pessoa. Né? Então, aí que você tem que pensar, bom, aí você pensa assim, mas eu não sou desse jeito. Você pode não ser agora, mas você já foi, ou aquilo está tão assim lá dentro que um dia você pode manifestar. Daí começar a pensar assim, quando que eu manifestei, sei lá, vamos dizer que você fez assim, mas fulano é muito arrogante. Quando que na sua vida você foi arrogante? Você pode não ter sido na mesma situação que ele foi, ou que ela foi, mas você pode ter sido em outro aspecto. A arrogância, ela não tem uma área, ela tem uma abrangência muito grande. Então, quando que você foi arrogante? Entende? Então você vê o que você vê no outro tem o espelho. Mas assim, eu compreendo isso, mas por exemplo, uma coisa que eu tenho que curar em mim, que sempre eu me esforço, mas não é fácil. Assim, eu tenho muita mágoa do meu pai. Assim, e eu tenho raiva, assim, não sei explicar, é um sentimento assim que não seria raiva, meio que mais uma mágoa. Licença. Mas assim, como se diz, que ele é meu espelho, eu não me vejo. A gente mas Eu não consigo compreender, porque assim. eu tenho raiva do que ele fez com a minha mãe. Mas eu não faço isso com a minha mãe. Então, nesse sentido, como é que eu vejo esse espelho? Veja, vamos pensar Você considera a questão da reencarnação? Ou não? Se você não considerar, a gente parte de outro ponto. Eu considero, mas assim, nesse sentido assim, eu tenho muita raiva que ele traiu minha mãe. Então eu acho assim, imperdoável isso. Eu acho imperdoável por tudo que minha mãe fez por ele. Imperdoável. É quando você diz que eu tenho que me ver no espelho, eu imagino, mas quando você diz que às vezes é uma pessoa que nos trata com rancor. Quem sabe a gente pode tratar alguém com rancor, mas eu não consigo ver esse espelho. A gente tem que considerar todos os aspectos. Tá? Se você considera a questão de outras vidas, qual que é o aprendizado que tem que ter numa situação dessa? Aí a gente acha que não tem aprendizado nenhum, né? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa boa, ou fulano uma pessoa boa, como é que pode eu estar passando por isso? Mas a gente não sabe o que fez lá atrás. A gente não tem ideia. Mas e se eu não acreditar em karma? Se você não acreditar nessas questões, a gente tem que pensar, a partir então da infância, né? Lá de quando você nasceu, da vida que você teve. Porque não é preciso
preciso realmente considerar outras vidas, porque tem gente que não vai considerar isso. Mas qual é o aprendizado que isso traz para você? Você já pensou nisso ou não? Sim, mas eu não Não consegue ver nenhum aprendizado? Não, eu vejo muitos aprendizados de não ser uma pessoa como ele. Eu ser uma pessoa honesta, eu não... Né, uma pessoa diferente dele. Ele me ensinou a não ser como ele. Ele foi meu grande professor. Ótimo, já tem aí um grande aprendizado. Mas ainda não compreendo por que a minha mãe teve que passar por isso. Tá, mas as compreensões de determinadas coisas às vezes não estão ao nosso alcance. Pode falar, Beto. Se você não concordar, você, por favor, você discorde, você me corrija. A experiência a experiência da Ana, ali não tem a ver com projeção, não tem a ver com sombra, no meu ponto de vista, tá? Foi só uma experiência, ok? Então, quanto a essa coisa de projeção, você pode ficar despreocupado, tá? O que alguém fez comigo, um erro ou um acerto, não tem a ver com projeção. O que vai ter a ver com projeção é realmente uma opinião, um sentimento, um julgamento que eu tenho em relação a uma determinada pessoa. O que nos incomoda. O que nos incomoda. Ou até o que nos cria admiração. Coisas boas também é um espelhamento. Por exemplo, se eu admiro muito o ex-presidente americano lá, o Obama, isso é um espelhamento, uma coisa positiva. Tá? Eu vejo ele um líder, eu vejo ele uma pessoa autêntica, simples, eu tenho isso dentro de mim. Tá? Agora, eu vou citar um caso real aqui e vou me expor. Por exemplo, o atual presidente lá, que é o Donald Trump, eu vejo ele como um babaca arrogante. Isso significa o quê? Que eu sou um babaca arrogante também, entendeu? Nesse aspecto. Agora, a experiência que você teve com seu pai não se enquadra exatamente na questão do espelhamento. É natural que alguém fizer uma coisa para mim, uma coisa que me prejudique, eu me sinta mal, eu sinta triste, eu sinta raiva, eu sinta rancor. Tá? A Andréa, no meu ponto de vista, ela puxou para um outro lado. O ponto de lado, a aprendizado da experiência. Porque tudo, absolutamente tudo que a gente experienciar na nossa vida, desde a primeira respirada até o último suspiro, é experiência. Não é nem bom nem mal do ponto de vista evolutivo, da evolução da consciência. Tá? Agora, se a pessoa ela tem um ponto de vista que não é encarnatório, fica mais limitado de explicar. Fica mais difícil de você consolar aquela pessoa. Não, tá bom. Entendeu? Fica mais difícil. Mas é possível. Eu compreendo isso. Eu acredito em karma, mas não acho que o karma justifique. Não é porque é meu karma. Correto. Eu matei, não sei se. Assim, eu acredito em encarnação, tá? Mas não é porque falaram que eu matei 10 pessoas você vai fazer que outra pessoa, que eu mereça que outra pessoa venha e me faça sofrer, não sei, assim, é uma opinião pessoal minha. Não, isso é relativo e você tem razão. A coisa, por exemplo, se eu tenho... acredito que o karma se paga nessa vida. O que você faz nessa vida, volta nessa vida. Acontece também, mas em parte, às vezes não tem contextos suficientes. Por exemplo, o que o Hitler fez numa vida só não daria para ele quitar, para ele aprender. Entendeu? Ele matou 6 milhões de judeus. Como é que uma pessoa vai compensar isso numa vida? Impossível. E assim, pela tua opinião pessoal, o que você acha que se reencarnação existir, quem Hitler será na próxima vida? Eu não sei. Não tenho cacife, não tenho qualquer cacife para dizer isso. Ele ia vir uma pessoa com um monte de problemas, não sei. Porque isso depende de decisões íntimas dele. Se ele resolver aceitar, né, e reverter isso em forma de missão, pode mudar tudo totalmente. Então eu acredito que a gente não tem nível de consciência para compreender. A gente pode conceber com várias hipóteses, várias imaginações. A gente pode viajar aqui. Então,
por exemplo, eu quero voltar mais para o caso específico para você, porque eu quero te aliviar. Entendeu? Então, por exemplo, nada justifica alguém fazer alguma coisa errada com a outra. Então, não justifica o erro que o seu pai cometeu com você ou com a sua mãe. Nada justifica. Tá? Então, vamos levar para um campo mais realista, mais duro. Tá? Então, a família tinha esse karma. Tinha que passar esse processo de dor, de sofrimento. Tinha que ser assim? Não precisava de ser assim. Mas aconteceu de ser assim. Por exemplo, vamos supor que o Dalton, eu aqui, tenho um karma de violência. E eu tenho. Tá? Então eu posso muito bem atrair um agressor, levar uma bala perdida, ser assassinado, tá? Sofrer uma brutalidade, às vezes moral, uma grande humilhação em público, que às vezes é pior do que uma coisa física. Mas eu posso, as forças, as variáveis intervenientes no processo podem mudar dependendo de vários contextos e isso ser atenuado ou até não ocorrer. Tá? Por exemplo, o Dalton hoje, tá? Ele sabe que ele é um monstro do passado, que ele está numa vida de redenção, só isso. Ele não é ninguém. Então, à medida que eu for tomando esse nível de consciência, as dores que eu passei, os problemas que eu passei no meu pai, eles vão ficando cada vez menores. Eles não vão mais me doendo. Chega um ponto de consciência tão grande, de lucidez tão grande, que eu vou olhando para trás, ver aqueles bullying que eu sofri na escola, eu penso assim, o meu campo de energia atraiu aquilo. Aquele bullying não veio daquelas pessoas, veio de mim mesmo. Tá? Veio do meu campo, da informação do meu campo áurico. Né? Então, eu tenho que agradecer aquilo. Eu tenho que agradecer aquela humilhação, aquela ofensa, porque eu compreendo que eu gerei aquele campo e aquela dor me ajuda hoje a expandir minha consciência e a enxergar muito maior em cima desse processo, como poucas pessoas têm condição. Eu tive um processo muito intenso de vida e morte com meu pai também. Tá? Eu resolvi esse negócio. Foi de vida e morte. Foi de tentar matar. Meu pai tentar me matar. Tá? Isso aconteceu 2 vezes. Eu tinha 25 anos. Tá? E aí? Né? Dá trauma? Dá trauma. A marca está aqui? Está aqui. Eu já resolvi um monte, mas deve ter um monte de coisa enrolada aqui ainda. Eu não sei, Ana, fala alguma coisa para ver assim, se eu... O processo que ele passou, Ana, aí ele teve escolha depois. Qual escolha? Ou eu continuo, tô falando como se fosse ele, ou eu continuo com essa mágoa, com essa raiva da pessoa que me trouxe ao mundo para uma oportunidade evolutiva e para algumas coisas que eu devo consertar, ou eu escolho essa mágoa, ou eu escolho entender este processo, deixar esta mágoa e esta raiva que me segura em algumas coisas da qual às vezes eu nem tenho noção, para eu poder continuar um caminho melhor e de luz. Claro, a gente fica muito mais preso no que aconteceu. É normal. A humanidade é assim. Só que tem que pensar o seguinte, independente do que um pai ou uma mãe fez, às vezes é difícil falar isso. Nós temos que honrar o nosso pai e nossa mãe. É difícil. Porque as situações que a gente passa na vida e que a gente às vezes culpa o nosso pai e nossa mãe, e a gente dizer assim, eu honro o meu pai e minha mãe, cara, você tem que se libertar, ou você pode querer essa liberdade, e mesmo que mecanicamente você fale, eu honro o meu pai e minha mãe, isso vai se tornar um processo natural. Eu tinha um ódio mortal do meu pai, eu queria matá-lo. E eu falava assim para os meus irmãos, eu quero sambar, eu vou sambar em cima da cova dele. Você não imagina, Ana.
Eu queria matar, eu não suportava o que ele fazia com a família, o que ele fazia com a mãe, com a minha mãe, dentro de casa, uma vida inteira de... Meu pai tem os processos psicopatológicos muito graves, muito sérios, tá? Eu superei tudo isso aí 100%, mas eu sabia que quem é que tem responsabilidade no processo, é ele ou eu? Quem que tem o melhor nível de consciência, é ele ou eu? Quem que tem que resolver, ele ou eu? Eu. Ele não vai resolver, tá? Quando eu resolvi dentro de mim, tá? Eu levei 2 anos para resolver esse processo, a repercussão energética bateu nele, ele mudou, sozinho. Reverberou. A Andréia ficou impressionada como meu pai mudou depois que eu resolvi o processo dentro de mim, tá? Então, eu acho legal que eu posso trazer um exemplo que eu vivi na minha própria carne, as lágrimas que eu chorei, a dor que eu vivi para poder te aliviar, para que você pudesse sentir uma semelhança, uma empatia comigo no processo de pai, tá? Que é uma coisa que a gente tem a ver. Então, eu não sei te dizer como você pode resolver isso dentro de você, mas é dentro de você. Você não vai resolver fora. E que você pode resolver, mas você tem que querer. E você tem que entender esse processo. E você tem que entender você mesmo. Tá? Então, independente do que a sua mãe diz, do que os seus irmãos dizem, tá? Você tem que sentir confiança. E você tem que sentir convicção. Tá? Isso é uma experiência. Eu não posso mudar a experiência. Ela já aconteceu. Então, eu quero o melhor para mim agora. Tá? E quando eu resolver isso, se eu conseguir resolver isso nessa vida, talvez leve a vida toda, né? Eu não sei te dizer, eu vou ficar muito mais leve, eu vou ser uma pessoa muito mais feliz, até os processos de prosperidade abrem na sua vida, tá? Você vai ser um ser humano melhor em todos os sentidos, com o seu parceiro, como mãe que você vai ser, como filha que você é, como amiga dos teus amigos que você for vivenciar. Agora, você pode resolver, tá? Existem dores maiores. Eu acredito que nós passamos por isso. Mas se a gente for olhar para trás, existem problemas maiores, tá? O que eu quero trazer para você é alguma coisa que seja equivalente para você poder entender, tá? Depois, se você quiser, me procure, conversa comigo, faça perguntas, tô ao seu dispor. Mas uma coisa eu te digo com certeza, vou pedir para a Andréia complementar. Isso você passou. Tenta parar de alimentar a mágoa. Então, não, na verdade, assim, quando eu não vejo ele, eu tô plenamente feliz. Bloqueei ele no meu celular. E eu não sei como que ontem, eu do lado da minha mãe, me recebo uma ligação dele. Nossa, mas não sei como isso. E a primeira vez eu que ouvi coisa de traição e tal, eu que ouvi, sempre cai no meu ouvido. E ele me liga, só que ele não percebe que me ligou, eu não sei como isso. Eu acho que parece coisa de Deus, assim. Lembra que eu falei, Ana? Tudo aquilo que a gente rejeita. Mas isso não existe. E daí ele mais... contando que a mulher que ele tá hoje, que foi a mulher que traiu, né? Minha mãe, ele tá, enfim, tá traindo a mulher também. Aí contei pro meu irmão já sabia. Eu falei, eu já sei dessa história e tal. Mas eu não sei se ele liga pra eu ouvir, porque ele tava conversando com outra pessoa. Mas isso me deixa com mais raiva ainda. Caraca, tá tão bom meu dia que esse cara tem que me ligar. Eu também, quando eu falava com o pai pelo telefone... Eu não sei se ele é tão burro assim, ou se ele faz isso por querer, porque como é que pode, ele, bem na hora que tá falando, e eu, mãe, pega o celular, deixou gravado aí, enfim. Eu não sei se é como é que bem naquela hora o celular vai ligar pra mim, ou se faz por querer, porque não é possível. Cai sempre na minha mão, nos meus ouvidos, umas coisas, nossa, muito chato. Sempre aquilo que a gente rejeita na vida, aquilo vai vir pra gente. Então, significa, isso eu vejo assim, significa que é alguma coisa, que é a coisa que você tem que resolver dentro de você.
Não importa como o outro seja. Ele é ruim, ele trai, ele faz isso, ele faz aquilo. Não, é como você está em relação a isso. Entende? E te incomoda ainda. Lógico que te incomoda. Você está trazendo isso, né? Então, a questão do perdão não é fácil, mas ele não é também impossível. Existe isso também tem um testemunho de uma outra amiga nossa, que ela não suportava nem ouvir o nome da mãe. E ela fez a mesma coisa que o Dalto fez, que é a oração do perdão da Sechonoye. Ah, eu fiz. Gente, aquilo ali, acho que ele limpa, tem uma egrégora tão forte que limpa essa energia de dentro da pessoa, né? E isso chega no outro também. Eu fui fazendo e refazendo, fazendo e refazendo. Você está com quanto? 19, 20? Eu vou ficar com 19, tá ótimo. Olha só, eu burro velho, com 50... Hoje eu tô com 57, mas quando eu resolvi com o pai, eu tinha o quê? Uns 50 e poucos? Sei lá, não, 50, sei lá, 50. Eu, burro velho, consegui resolver. Você tá tendo todas essas informações que eu não tive na tua idade. Verdade. Tá? Os processos terapêuticos, tudo que a gente tem hoje. Menina, você tem a obrigação de resolver isso daí. E de sentar um pé nesse troço, de entrar de sola com os 2 pés e falar, agora isso é prioridade na minha vida, eu vou resolver isso. O resto é secundário. Entendeu? Minha mãe é secundária, minha família é secundária, meu namorado é secundário. Eu quero me dar bem. Eu vou resolver o problema comigo mesmo. Tá? Estou precisando de ajuda. Peça informação e prioriza isso aí no resto da tua vida. Você tem ferramenta, você pode fazer isso. Você não vai fazer se você não quiser. Se você for se sentir vítima, eu sou uma vítima, ai gente, como eu sou tadinha, como é que eu passei? Para com isso. Para com isso. Você é inteligente, tá? Você tem cultura, que eu conheço você e tua família. Você tem um negócio que você toca sozinho, sozinha. Admirável, você com a sua idade aí, já tocando esse negócio, já querendo levar para a internet, etc. Você tem ferramenta demais. Vamos lá, tá? Mete o pé nisso daí. E procura uma terapia, algumas não vão dar certo, outras vão dar certo, e resolve esse problema que está aí. Você tem condições, tá? E para de sofrer. Se enquanto você ficar para você mesmo dizendo assim, eu sou uma vítima desse processo e tal, você vai atrair mais situações. Essa questão, minha mãe sempre fala uma frase, que a gente tem que ser o herói, vírgula, da nossa vida, não a vítima, né? Em tudo que acontece, né? Isso a gente tem bem claro, que não é, tal pessoa te prejudicou, agora ele é o algoz, né? Não necessariamente, né? Não, pois é. Dalton, tá gravando aqui ou não? Tá. Já parou? Tá gravando. Não, eu só queria mostrar um negócio, porque tá no seu celular, daí não vai... Mas depois, numa outra situação, eu mostro. Não, eu só queria tirar aquela dúvida do espelho e acabou. Não, mas é ótimo. Não, eu ótimo. acho A que gente é está bem aqui para isso ajudar. mesmo. O objetivo do curso é ajudar as pessoas. Não importa. A gente está gravando aqui, ninguém sabe quem que é quem, ninguém tá vendo isso nada, também tá? vai ser Isso faz parte aqui. Então, Ana, pesquise, busque autoconhecimento, busque ferramentas, você tem tudo na mão. A busca espiritual por si só já vai trazer... Já traz muita ferramenta, já traz muito consolo. Cada um tem seu tempo, né? Claro. Sim, cada um tem a sua curva de aprendizado e amadurecimento. Eu tive a mesma experiência também e hoje eu vejo meu pai como o meu ensinamento de vida. Sim, com certeza. Se eu sou o que eu sou hoje, foi aquilo que eu vivi na adolescência com ele. Assim, eu vejo que se eu não Ele fez tivesse tudo errado, um pai, mas daí. Sim, se eu não tivesse um pai que era alcoólatra, que era mentiroso, que era dinheiro, né, como fala, talvez eu fosse assim. E se eu fosse assim? Se eu bebesse um monte, sei lá, prostituição, não sei, poderia ser que fosse assim, né? E graças a ele eu não sou. Viu? Você falou uma coisa. Agradeço. Graças a Você ele. tem que chegar num ponto que vai chegar a sentir gratidão. Gratidão. Vai, pode parecer impossível. Não, parece Pode impossível parecer agora. impossível. Mas eu estou te falando,
Eu tenho uma gratidão pelo meu pai espetacular. Eu também. Hoje eu vejo ele como um mestre para mim. E me sinto muito pior do que ele. E no enterro dele, É. do meu pai, eu fiz questão de falar sobre ele. E falei assim, olha, nem todas as pessoas trazem pra gente aquilo que a gente espera. Mas que ao mesmo tempo ele me ensinou, pelos caminhos dele, ele me ensinou muito mais do que muitos outros. Falei isso no enterro dele. Porque eu me sentia grato por aquilo que eu aprendi na adversidade. Exatamente. O pai do Dalton hoje está com 87? 87, indo para 88. Entendeu? Foi interessante. Foi bem As interessante. pessoas também têm as próprias limitações, né? Com certeza. A gente nunca sabe a história de uma pessoa. Exato. Eu não sei como é que foi a vida dele. É, a infância, a história de vida. Se você não acredita na reencarnação, pensa nele dentro da barriga, o que lá aconteceu, como é que era o pai O que dele, aconteceu com ele? quem estava ao lado dele. O que ele recebeu na infância que você não sabe? É, Ele pode ter recebido a mesma coisa da qual ele passou exatamente. para a família, sabe? Abandono, traição, tudo. Ele pode ter recebido, você não sabe. Vai julgar como, né? Como? Não tem como a gente julgar o outro Não, só sim, por sim. uma fatia. Mas a minha família sempre fez tudo por ele, né? Sim, mas se a pessoa traz aquilo na raiz, aquilo é tão forte nela, e ela não tem ferramenta, não teve oportunidade de fazer melhor, é aquilo que ela vai mostrar. Tem aquele livro É o- sobre as sombras que fala, né? Porque pessoas boas fazem coisas ruins. Né? Exatamente. Mas a pessoa tem um contexto de vida que tinha tudo pra ir bem, e ninguém espera que ela faça uma E coisa. quem assistiu a Cabana sabe, né? Ah, a cabana. Assistiu a Cabana? Isso manifesta. O filme é tudo aquilo ali, né? Mas quando chega na parte do perdoar ali, que bota o julgamento de quem vai perdoar quem, como é que você vai perdoar teu filho esse ou aquele, como é que você vai jogar para Deus para fazer isso, né? Vocês viram a cabana? É, não, é isso aí, eu tava falando para ela. Ali, É, ela viu também. Você lembra dessa parte? Lembra? Ela tava lá Eu li o livro também. Então, Então, ali já vai te responder um monte de coisa. aquela parte da. Como é que ele ia perdoar o cara, né? Eu lembro uma vez que eu falava assim. O assassino, estuprador e assassino da própria filha Da própria dele. filha dele. Sim, sim. É, mas veja, não vamos fazer agora um. Pra você ver o filme. Esse é muito E aí difícil. eu sempre falava assim. Tá, mas você não começa conte com o história. filme aí. Não, eu assisti com ele. Ah, tava junto? Exato. Então. Ah, quer dizer que era só você que tinha assistido. É, e é um caso real, né? A cabana é um caso real. É claro que ele é dramatizado para o cinema, mas a história é real. Não tem. Não tem. Gente, as histórias de vida, o que cada um passa, nem, às vezes a gente não tem nem como expressar